Olá, espectadores do De Portas Abertas, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no nosso canal. Hoje nós temos uma convidada super especial, agradecendo a doutora Camila Lacerda Serpa, advogada especialista em direito imobiliário. Doutora Camila, muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a participação. Que ótimo. Vamos iniciar então nossa conversa aqui no De Portas Abertas, falando um pouco sobre você, Sim. A sua formação. Pode falar, por favor. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, o convite, fiquei muito honrada. Eu tenho 32 anos, quase 32, quase completos. Sou formada desde 2022, fui formada ali pela faculdade FAMIG. E desde o início de quando eu quis mesmo fazer direito, optei por fazer direito, o meu vínculo trabalhista foi todo dentro de uma imobiliária. Então, eu cresci dentro de uma imobiliária, então, assim, eu nunca tive nenhuma segunda opção de curso. Então, eu trabalhei ali, como atendente, fui subindo ali dentro de outros cargos na imobiliária mesmo, e aí fui tomando gosto. Já gostava mesmo do direito, e aí fui conhecendo as pessoas, os advogados que trabalhavam ali comigo, e tomei mais gosto ainda. Então, ali, trabalhando ainda na imobiliária, eu comecei a cursar direito, me formei em 2015, saí de lá, trabalhei em alguns escritórios associados, fora do ramo do direito imobiliário, muito pouco tempo, não durou nem um ano. E aí voltei para a área. Então, hoje, assim, trabalho na área mesmo, focada ali no direito imobiliário. Sempre foi a área que eu optei por trabalhar mesmo. Tentei sair um pouco fora, mas vi que não era opção. Trabalhar por prazer, né? Isso, exatamente. Que também faz toda a diferença na vida da gente. Diferença. Doutora, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é explicar para a gente o que é a garantia de um imóvel. Tá. Quando a gente fala de garantia, inicialmente ela soa muito assim, genérica, né? Uhum. Mas quando a gente fala assim, qual a garantia que eu tenho na compra de um imóvel, a gente pode pensar ali, inicialmente, na garantia obrigatória que a construtora tem quando você compra aquele imóvel. Então, assim, todo contrato de compra e venda, um imóvel na planta, pronto, vai existir a garantia obrigatória da construtora, né? Que ela tem aí um prazo de 5 anos. Então, a garantia legal mesmo, ou garantia da obra, que muita gente chama também, assim, é a garantia existente naquele contrato de compra e venda. Então, Entendo. comprou um imóvel, Camila, qual garantia que eu tenho? A garantia da obra. Pode existir outras garantias, que às vezes a construtora vai pactuar ali com o adquirente, determinada alguma coisa que pode ser adicionada àquela compra e venda, pode ser pactuada contratualmente outro tipo de garantia, mas a garantia legal mesmo, prevista ali na lei, que todo adquirente, comprador tem, é a garantia da obra. Garantia que a construtora tem que dar para aquele comprador. Entendi. E o mesmo vale para o loteamento? Vale também. É a mesma regra? Porque na verdade, assim, aí às vezes você vai comprar um loteamento, a garantia que pode ser prevista ali naquele contrato deve ser contratual. Às vezes da questão de construção, se quem te vendeu vai participar da construção ou não. Porque essa garantia legal que a gente está falando da construtora é quando ela constrói e te entrega o bem ali pronto para você usar, para você morar. Já estruturado, Já tudo levantado. Então, a garantia, quando a gente, igual você perguntou de loteamento, aí vai depender. Pode ter alguma garantia contratual ali ajustada entre as partes. Mas essa garantia legal de 5 anos, que é prevista no Código Civil e até no CDC mesmo, ela é a garantia da construtora, da solidez ali do empreendimento que está sendo entregue para o comprador. Então, é da construção. Tá? Entendo. CDC, explique para os nossos espectadores o que significa assim. É o Código de Defesa do Consumidor, né? Quando a gente fala CDC e Código Civil, porque são normas diferentes que são aplicadas conforme ali a relação. Quando a gente fala de uma relação entre pessoa física e construtora, a gente fala de uma relação de consumo. Então, a gente aplica o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Quando a gente fala de uma relação entre particulares, duas pessoas físicas, sem envolvimento da construtora, a gente aplica o Código Civil, que vai regular aquela relação. Então, assim, os dois códigos, as duas normas, prevê a mesma garantia de obra de 5 anos. Mas, dependendo ali da relação, do tipo de relação, a gente tem que observar qual norma que a gente vai aplicar. Se é o Código de Defesa do Consumidor ou se é o Código Civil. Correto, perfeito. Então, dentro disso, doutora, quais as garantias existentes hoje para um comprador quando se trata de uma compra e venda de imóvel? Tá. Hoje, nós temos 2 cenários que podem ser observados para a aplicação dessa garantia.
a gente pode ter os danos aparentes, que são aqueles perceptíveis a olho nu. Quando você vai receber a chave do imóvel, você pode identificar ali, às vezes, alguma característica diferente do que realmente quando você comprou lá atrás. Então, são danos que só de você chegar no imóvel, não precisa nem de você começar a morar, para você perceber que está diferente daquilo que você comprou. Então, esses são os danos aparentes. Pode ser acionado pela garantia. E tem os danos não aparentes, que são aqueles que a gente vai observando no decorrer do tempo. De instalações. Por exemplo, instalações, questão estrutural, né? Que pode vir aparentando no decorrer ali que você vai usando o imóvel, aquela questão toda. Então, hoje nós temos 2 cenários que podem ser acionados pela garantia. É os danos aparentes e não aparentes, né? Se chamar também de vício oculto, a gente pode nomeá-lo assim. A gente fala que quando a construtora liga para o proprietário para falar assim, olha, a chave do seu apartamento tá ok, vamos marcar a vistoria de entrega. O comprador fica tão eufórico, né, de receber a chave, ainda mais se tiver no prazo. Se tiver no prazo, então, aí que ele vai naquela euforia assim, meu Deus, deu tudo certo, nada de errado no prazo, certinho, não vou ter problema. E aí ele vai lá. E aí, naquela euforia que ele tá ali, às vezes ele não consegue identificar realmente o que precisa. Porque o correto, né, o aconselhável, mas infelizmente não é o que acontece sempre, é você contratar um vistoriador, um profissional que tenha a expertise de ir lá para poder identificar junto com você se o imóvel está naquelas condições descritas no memorial e na planta, lá atrás, quando você adquiriu. Olhar aquelas coisinhas que que os seus olhos não conseguem enxergar pela felicidade da entrega da chave. Não consegue, porque você está numa euforia tão grande, ou então você percebe e fala assim, não vou mexer com isso não, vou deixar isso para lá. Aí depois que você já tá morando, você fala assim, nossa, eu não estava contando com isso aqui. Na verdade, eu comprei com outro tipo de material, ou eu tinha uma expectativa de outra coisa. Mas aí naquela euforia toda, você deixa passar. Então, mas assim, qual é o tempo que a gente tem para rever essas questões todas? Quando eles te chamam para fazer essa vistoria no imóvel, você pode ali na hora já detectar alguma coisa. Porque se você não detecta nada naquele momento e assina o termo de entrega das chaves, você deu ok naquela vistoria inicial. Mas quando a gente está ali num contrato que é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, né, que é com uma pessoa física, com uma construtora, você tem um prazo ali de 90 dias para ainda assim questionar vícios aparentes. 90 dias. 90 dias do recebimento das chaves. Ok. Tá? Então, assim, vício aparente, aquele que ainda assim você não consiga perceber no ato ali da entrega das chaves, você ainda vai ter esse prazo de 90 dias. Mas o ideal é que na vistoria técnica, a gente chama de vistoria técnica, né? Sim. Quando o imóvel fica pronto. É que você contrate um profissional e leve com você. Porque ele vai ter um olhar que você não vai ter naquele momento. Exato. Né? A gente vai estar ali com aquela expectativa enorme, principalmente se tiver no prazo da entrega. Aí você vai estar, assim, rindo à toa. Acabamentos também, detalhes, por exemplo, de um acabamento que na entrega você vê alguma coisa desnivelada, ou uma parede desnivelada, ou alguma pedra que tá ali, um mármore, alguma coisa. Nesse tempo de 90 dias você pode falar assim, olha, não foi isso que eu contratei, ou isso daqui está com uma estrutura diferente do que foi vista. Pode sim, porque são vícios aparentes. Outro exemplo que eu posso te dar, por exemplo, uma infiltração. Sim. Você pode começar a morar no imóvel em uma semana e detectar uma infiltração, um estufamento do piso. É muito comum, né? Então, são vícios aparentes. Esses vícios aparentes, você tem o prazo de 90 dias ainda para questioná-lo quando a relação é regulada ali pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. E onde estão previstas essas garantias obrigatórias e qual que é o prazo? O prazo nós já falamos. E onde estão previstas essas garantias? No CDC? No CDC, no Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, é o artigo 27. E no Código Civil, no artigo 618. Ambos a garantia de 5 anos, garantia garantia legal, garantia da obra, que a construtora tem, né, para dar aquela garantia ali, a solidez do que está sendo entregue para o adquirente. Entendi. Bom, sobre as questões que a gente pode acionar as garantias, né, que nós já acabamos de falar, alguma coisa de infiltração, irregularidade, ou que seja diferente do contratual ali do que você fez, como acionar? Então, o ideal é sempre formalizar tudo, nada verbal. Porque você pode conseguir resolver a questão de acionar a garantia e ter o conserto daquilo que você está procurando de forma extrajudicial. Mas você já tem que pensar lá na frente.
Sim. Se eu acionar a garantia, não tiver um retorno, não tiver o cumprimento ali da obrigação que eu estou exigindo da construtora, eu já tenho que ter tudo muito bem documentado, até mesmo porque o seu prazo ele continua correndo. Então, se depois você vê que a construtora não cumpriu aquilo, né, não te deu nenhum retorno, você vai precisar de ter isso documentado. Então, assim, identifiquei um dano aparente ou um dano não aparente, um vício oculto. O primeiro passo é sempre notificar a construtora com o máximo de detalhes possíveis. Foto, data, né, de quando foi identificado, relatar o máximo possível. Tem gente que gosta de contratar até uma perícia particular. Documentar, né? Documentar, porque como é uma questão muito técnica também, você pode levar isso para a construtora dentro do seu conhecimento. Olha, eu percebi que o piso está estufando. Às vezes a gente não precisa de uma questão técnica. Você vai levar isso para a construtora, eu estou no meu prazo de garantia, eu gostaria de ter esse reparo, mas tudo formal. Mas se é alguma coisa, por exemplo, alguma questão estrutural, que às vezes você quer levar isso para a construtora de uma forma mais completa, tem gente que até contrata um perito, né, alguma coisa para já enviar um laudo pericial para a construtora, demonstrando o que pode ser aquele problema, né? Quando é um problema mais sério. Desculpa. Eu já ia te emendar, porque são muitas perguntas que vão vindo. E no caso, por exemplo, você fez isso, você acionou a construtora ou incorporadora e você relatou os problemas e eles não fizeram o que eles deveriam fazer. Quem acionar? Você vai ter que procurar a ajuda de um advogado para poder mover uma ação judicial o mais rápido possível. Então, assim, Camila, existe um prazo para a construtora ir lá e reformar? Não tem um prazo na lei. Identifiquei um problema e a lei e a construtora tem tantos dias ali para resolver o problema, até porque tem que identificar realmente a causa do problema, né, para depois resolver. Mas se você vê que a tratativa está ruim, que a construtora não está te dando um prazo, não está te retornando, né, não está te deixando a par ali do que está acontecendo, o ideal é procurar um advogado para saber que tipo de ação que vai ajuizar. Geralmente uma obrigação de fazer, né, uma obrigação de fazer acumulado com uma indenização, ou às vezes quando às vezes o comprador resolve mexer por conta própria, não é muito ideal para você não perder aquela garantia. Então, assim, sempre notificou formalmente, não teve nenhum retorno, não teve nada, procura um advogado, porque aí ele vai analisar direitinho o tipo de problema, como que você fez essa notificação. Às vezes, uma própria notificação enviada direto do advogado para a construtora pode surtir efeito. Entendi. Entendeu? Então, assim, o ideal mesmo viu que aquele contato direto com a construtora não surtiu efeito, procura um profissional para te ajudar. Não deixa ficar aí, né? A Deus dará. Não vai fazer para não ter maiores problemas. Assim, daqui a pouco eu resolvo. Isso. Porque não vai resolver. O nosso jeitinho mineiro. Não pode acontecer nessa situação. Muito bem. Bom, agora falando um pouco sobre a documentação, né? Desse imóvel. Quais os problemas relacionados à documentação que também podem gerar a garantia de um imóvel? Então, essa questão da documentação não gera o acionamento da garantia. Porque quando a gente fala de uma garantia do imóvel, né, do estado físico do imóvel, a gente já imagina que a pessoa já está com as chaves do imóvel, já está fazendo uso daquele bem. Então, a garantia que a gente, né, vem trocando aqui uma ideia é essa garantia da obra. Então, você já está ali na posse do bem, já está utilizando e a gente está falando de danos. A questão da documentação, ela pode gerar outras questões, até mesmo a rescisão do contrato. Então, por exemplo, Camila, comprei um imóvel na planta, tinha um prazo de entrega X, não foi entregue, ou a documentação está irregular, ou me entregaram a chave e o imóvel ainda não tem habites. Então, assim, essa questão de documentação, né, a ausência daquele protocolo todo, da incorporação imobiliária, da documentação, tudo certinho, se tiver alguma pendência ali que esteja gerando algum prejuízo para o adquirente, para o comprador, pode gerar uma rescisão daquele contrato. Então, sim, tem que ser analisado caso a caso para ver o tipo de documentação, o tipo de pendência, para saber o que realmente pode ser feito. Mas a garantia que a gente está tratando aqui não envolve essa questão da documentação. Né? O ideal, quando você recebe as chaves do imóvel também, para até ter o acionamento da garantia, a questão dos danos, é saber se o habites está ok. Porque é o habites que vai dar ali a regularidade daquele empreendimento, né? Que está de acordo com a legislação local, aquela coisa toda. O habites é um deles, mas quais são os problemas mais comuns nessa questão de documentação que geralmente aparece? Olha, tem vários. Por exemplo,
não é o correto, mas tem muitas imobiliárias que às vezes comercializam as unidades antes mesmo de fazer a incorporação imobiliária. Entendeu? Isso acontece muito. E não pode, né? Acontece? Acontece, mas não pode. Você só pode ali comercializar aquelas unidades quando a incorporação já estiver ali registrada, né, na matrícula do imóvel, memorial, tudo certinho. Isso é a Você vai garantia. saber o passo a passo. É o ideal. Então, assim, Camila, eu vou comprar um imóvel na planta. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que procurar saber? É isso. Se a incorporação está ok, como que está o projeto, se já está verbado na matrícula, como que é a matrícula do imóvel que vai ser construída ali aquele empreendimento. Porque às vezes, imagina, você está lá comprando imóvel, você não olha nem a matrícula né, do terreno, que não tem construção ainda. Aí vamos supor que a matrícula tenha N problemas. Então, assim, você já tá comprando problema para você. Então, A chance de você comprar e não receber é grande. é enorme. Então, assim, mesmo tanto o imóvel usado quanto o imóvel na planta, um imóvel em construção, tem que ser observado sempre essas questões, né? Porque a gente tem que pensar lá na frente. Sim. E no decorrer da obra também pode acontecer muita coisa. Então, assim, tem que ter esse cuidado mesmo para evitar problema. Falando na planta, agora que a gente estava falando sobre a questão da planta, o atraso da entrega da planta pode gerar uma garantia? O atraso da entrega do imóvel que você compra na planta. Isso. Pode. E como que funciona? Quando a gente compra esse imóvel na planta, aquele contrato que você assinou com a construtora, ele tem um prazo de entrega. Além do prazo de entrega, pode ter uma previsão de um prazo de tolerância, que é comum. E praticamente todos os contratos têm, porque, infelizmente, é difícil, não deveria ser, as construtoras entregarem no prazo correto, né? Sempre extrapolam. E aí a lei de distrato, se não me engano, que trouxe esse prazo de tolerância. Então, ele pode ser estendido até no máximo 180 dias. 180 dias. Pode. Então, o seu contrato de compra e venda de um imóvel na planta, ele vai ter 2 datas de entrega. Uma é a data de entrega do contrato, a construtora tem a previsão de entregar naquela data. Mas existe o prazo de tolerância de até 180 dias. Pode ser 50, 100? Pode. O máximo 180. Então, para a gente falar em descumprimento, a gente tem que observar esse prazo de tolerância para somá-lo para depois ter um descumprimento. Camila, somei o prazo de tolerância, existe o descumprimento. E agora? Tenho alguma coisa que eu possa fazer? Quais os meus direitos como comprador? Quando isso acontece, o comprador pode, inclusive, pedir a rescisão do contrato com a devolução de todo o valor pago. Se for uma opção dele, não quero. A minha previsão era aquela, eu tinha uma expectativa de receber naquela data, já contando com a tolerância. Não quero rescindir. Então, ela pode ajuizar uma ação, inclusive pedindo devolução integral. A construtora, nesse caso, não vai ter retenção nenhuma, porque a culpa é exclusiva dela. Sim. Camila, quero manter o contrato, mas eu fui lesado e quero ser ressarcido pelo não cumprimento do contrato da construtora. Então, você pode pedir um lucro cessante, você pode pedir um dano material. O dano moral tem que ser analisado caso a caso, porque o dano moral ele não é assim específico para essa questão, não. Então, tem que saber realmente se o dano moral vai ser aplicado naquele caso. Você pode pedir desconto no valor total? Não, você pode pedir a multa contratual. Porque Sim. existe a multa ali do contrato, né? Em caso de descumprimento por uma das partes. Então, você pode exigir, por exemplo, a multa contratual e um dano moral. Entendi. A multa contratual e um dano material. O que pode ser esse dano material? Olha, eu tinha uma expectativa de, a partir daquela data, somada ao prazo de tolerância, que eu não pagaria mais aluguel. E eu estou pagando. Então, eu vou continuar pagando, a consultora vai atrasar 1 ano. Durante 1 ano, eu vou ficar pagando aluguel. Camila, eu posso reaver esse aluguel pago? Pode. Então, é uma questão que pode ser cobrada. Então, mas cada caso é um caso, né? Aí temos que analisar aí o que está previsto no contrato, mas as opções que tem quando existe um atraso na entrega do imóvel são essas. Né? Entendi. Bom, falando sobre agora, temos um imóvel, eu, minha família, ou eu, minha esposa, meus filhos, seja o que for. E eu comprei aquele imóvel, fiz com muito carinho, fiz com muito para deixar para os meus filhos. Sim. Né? Uhum. E quando o imóvel está em um processo de herança, como é que funciona? Quando o imóvel está ali naquele processo de herança, a compra e venda, né, só para poder exemplificar o que eu quero falar, ela tem outro nome ali. Quando o imóvel é do espólio ainda, né, pertencente aos bens ali do espólio, e os herdeiros, por exemplo, resolvem no decorrer do inventário vender aquele imóvel para um terceiro, até mesmo, vamos dar um exemplo aqui, para poder custear as despesas do inventário, que a gente sabe que é alta, né?
Sim. Então, quando existe esse processo de compra e venda dentro de um inventário, na verdade, a gente faz a chamada cessão de direitos hereditários. Né? Porque o imóvel ainda não está registrado no nome dos herdeiros. Eles têm um direito que ainda não está registrado. Então, existe a opção de venda, né, dentro ali do imóvel, dentro do processo de inventário, mas é a chamada cessão de direitos hereditários. Então, você tem que ter um documento, mesmo que se você for provado que você é seu pai ou sua mãe, você tem que ter um documento que aquilo ali é uma herança. Exato. Se você fizer um contrato de compra e venda, em tese está errado, porque você não é dono daquele imóvel, você não pode vender aquele imóvel ainda, porque a gente sabe que hoje, né, quem é dono é quem de fato está constando ali como proprietário na matrícula do imóvel, tem que estar registrado no seu nome. Quando o bem ainda é do espólio, ele está sendo discutido ali judicialmente, inclusive dívidas pode vir a afetar esse bem. Então, para você fazer essa transferência no processo de inventário, a gente faz a chamada cessão de direito imobiliário. É o correto, né? Direitos hereditários, desculpa. Então, os cedentes, que são ali os herdeiros do falecido, vão ceder os direitos que eles vão ter daquele imóvel para um terceiro, que vai ser o cessionário, né? Como se fosse o comprador. Entendi. Dentro do contrato de compra e venda. E como saber, doutora, se um imóvel possui garantia e por que isso é importante? A garantia da obra, a garantia legal, a gente tem que fazer conta para saber se ainda está no prazo da garantia legal, né? Que é aquela de 5 anos que a construtora obrigatoriamente tem que dar ali para quem adquiriu aquele imóvel. Então, vamos supor, eu comprei um imóvel da construtora e em menos de 2 anos eu vendi para você. Você ainda tem o direito de usar da garantia, mesmo não tendo comprado da construtora? Tem, porque o prazo de 5 anos, ele independe se naquele caminho de 5 anos foi vendido para 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, assim, a garantia legal para você saber se você ainda está dentro dela, se você pode usar, pode acionar, você tem que fazer conta de quando aquele imóvel foi entregue, construído, né? Para aquele momento que você descobriu ali o problema. Para saber se está dentro da garantia legal de 5 anos. Passou esses 5 anos, como proceder? Passou os 5 anos, as pessoas falam assim, passou 5 anos, a construtora já não pode ter responsabilidade nenhuma? Pode. Então, depende do caso. Se você identificar depois de 5 anos que é um problema estrutural, que era algum vício que realmente era um problema de projeto, sabe? Que não foi executado conforme deveria, ainda assim você tem o direito de exigir uma indenização da construtora. Que aí a gente chama de prazo prescricional para uma indenização. As pessoas confundem muito o prazo de 5 anos, que é o prazo de garantia legal, e o prazo de 10 anos, que é o prazo prescricional, para você reaver alguma coisa, aquela perda que você teve de algum vício no imóvel que foi descoberto depois do prazo de 5 anos. Então, ainda assim, mesmo depois do prazo de 5 anos, a depender do problema, a construtora ainda pode ser responsabilizada. Então, vai depender do caso, do que realmente é o problema daquele imóvel, tem que ser analisado direitinho. Maravilha. Bom, a respeito de imóveis financiados, tá? Comprei um imóvel, financiei esse imóvel, tô feliz da vida, mas esse imóvel que eu comprei, ele ainda não foi quitado totalmente, né? Como funciona a questão da garantia nesse caso? Esse caso é complexo e é o que mais gera problema aí no judiciário. Por quê? Porque quando a gente compra um imóvel, a instituição financeira, ela manda alguém lá no imóvel para fazer uma vistoria técnica para saber se aquele imóvel ele está apto a ser o garantidor daquela transação. Muitas das vezes as pessoas acham que o fato só do agente ir lá conferir o imóvel, ele está validando a construção. E nem sempre é assim. Então, tem que analisar o contrato feito, né, o contrato de alienação fiduciária feito com a instituição financeira para saber se teve alguma garantia da construção, se teve alguma garantia da obra, para que ela possa ser responsabilizada junto com a construtora. Sim. Já que ela é garantidora, né? Já que o bem é dela, que ela pegou aquele imóvel, inclusive, para financiar o bem, né? Para pagar o construtor. Sim. Então, depende muito do contrato. Tem contratos pelo Sistema Financeiro de Habitação que a instituição financeira, ela patrocina a obra, ela financia a obra. Nesses casos, o STJ já até reconheceu que
a instituição financeira, ela é responsável também junto com a construtora. Justamente por ter participado ali daquela questão de financiamento da obra. Então, aí você concorda que ela participou da construção? Sim. Entendeu? Então, aí ela já tem uma responsabilidade muito mais clara. Então, vai depender do contrato de financiamento, vai depender do que foi previsto, pode ser ajustada outra garantia ali. Às vezes, faz um contrato de financiamento que a Caixa, por exemplo, vai garantir o estado físico, a construção ali, a obra. Então, assim, tem que ver realmente o que está pactuado no contrato. Mas quando a gente fala de contratos financiados, aí é um cenário mais complexo, não tem assim, é isso ou aquilo. Tem que analisar mesmo o contrato, ver o que foi previsto, ver o tipo de garantia que foi feita, como que a instituição participou daquilo, para saber se a gente vai ter essa garantia mesmo. Entendi. Ótimo. E os imóveis que possuem algum tipo de débito condominial podem ser assegurados pela garantia? Pode, porque a garantia que a gente fala aqui é do dano físico do imóvel, né? Dos danos do imóvel. Então, assim, eu tô com um condomínio atrasado e eu preciso acionar a construtora. Você pode acionar. A questão do condomínio não vai te impedir de acionar isso, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Adoro esse termo, né? Uma coisa não explica nada e explica tudo. Exatamente. Não confunde, isso é isso, aquilo é aquilo. Mas aí tem o regimento interno também, que tem as previsões contratuais ali, de questão de quando está atraso de condomínio, aquela coisa toda. Mas não influencia na questão de acionar a garantia por um dano estrutural. Então, o atraso no condomínio não vai ter esse impedimento aí de acionar a garantia, não. Certo. Tá? E, doutora, como a legislação protege os proprietários que precisam acionar a garantia dos imóveis e quanto tempo pode durar o processo para acionar a garantia? A gente não consegue dar uma previsão de quanto tempo dura esse processo de acionamento, né? Porque vai depender ali da construtora, se ela vai te dar um retorno rápido, se não, do tipo de problema, se ele pode esperar, né, a construtora analisar, enviar alguém, porque geralmente eles mandam um técnico, manda outro, aquela coisa toda. Então vai depender do problema, se ele pode esperar ou não, mas é igual a gente já falou lá atrás. O ideal é não esperar muito, né? Observar como que está sendo a tratativa da construtora com você com relação àquele problema. Se você vê que a construtora não está te dando atenção, não está fazendo nada, o ideal é você já procurar uma assessoria jurídica para poder te ajudar aí, às vezes forçar a construtora a resolver o seu problema. Então, assim, a gente não consegue dar uma previsão, né? E a garantia que o proprietário tem é a legal mesmo, aquela prevista no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor no prazo de 5 anos. Então, é a garantia que ele tem e deve sempre acionar. E observar sempre o contrato, porque pode existir outras garantias. Aqui a gente está dando uma ênfase maior na garantia legal, né? Sim. Mas nada impede de ter outro tipo de garantia prevista naquele contrato. O contrato faz lei entre as partes, as duas partes podem pactuar um outro tipo de garantia, de piso, de pintura, né? Seja do que for. Então, sempre observar o contrato e, com relação à lei, né, que protege o proprietário, é a legal, a garantia da obra mesmo. Sempre observar aquelas notinhas de rodapé pequenininhas que tem no contrato. Aquelas letras minúsculas, sabe? E agora tudo online tem que observar mais ainda, porque na pressa a gente aceita, assina, não lê e acabou. Assim como rede social, né? Exato. A gente aceita, você pode escanear a sua vida, você aceita, você não tá nem aí, tudo a gente aceita. Aí depois chega aquele tanto de coisa pra você, você fala, gente, como que teve acesso a tudo? Vou te lembrar, aqueles Você liberou. aqueles aceites que foi dando ali. Doutora, na sua opinião, como analisar a viabilidade de um investimento de um imóvel? Existem critérios principais que devem ser analisados? Sim, existem critérios mais importantes, né? A viabilidade ali para comprar aquele bem depende muito de qual que é o intuito do proprietário, né, do comprador, do adquirente para a compra daquele imóvel. Vou comprar para morar? Vou comprar para investir? Vou comprar para viver de renda? Hoje em dia, né, muitas pessoas vivem de renda, tem aquele tanto de imóvel alugado, excelente, né? E tem aquela renda ali de aluguel. Dor de cabeça tem demais, mas tem a renda ali, a mas vai garantia, desvalorizando também durante o tempo. Vai desvalorizando. Lembrei agora do doutor Fabiano Zico, um abraço no programa anterior, a gente entrevistou ele, e tem isso, que eu lembro da nossa entrevista que ele falou, você compra achando que é um investimento, mas você precisa de passar aquele investimento, gerar o lucro ali e fazer um próximo, porque senão você começa a perder. Exato, né? Você não pode ficar focado só naquilo ali, aquilo ali vai ser minha renda para sempre. Não, né? Porque pode acontecer isso. Então, assim, mas os principais critérios em qualquer compra e venda, seja para investir, morar, alugar,
a gente sempre orienta, a primeira coisa é saber como que tá a vida daquele imóvel. E como que eu descubro isso? Olhando a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é a certidão de nascimento daquele bem, né? Tem que estar tudo registrado ali. Sempre tá? Não. Quem dera, né? Mas é o primeiro passo. Porque eventual pendência já existente lançado naquele imóvel vai estar registrado ali. Então, ali você sabe tudo que aconteceu naquele imóvel. Então, a primeira coisa que a gente deve observar quando vai comprar um imóvel é a documentação daquele bem, se ela está regular. Está regular? Aí a gente parte para um segundo ponto. É fiscalizar quem está te vendendo. Né? Porque o imóvel pode estar regular, mas os proprietários estarem ali com diversos problemas. E esses problemas, se você não checar ele antes de comprar o imóvel, lá na frente, futuramente, ele pode vir afetar o bem daquela pessoa, né? Tem aí a fraude de execução, que a gente, né, é muito conhecida aí, quando as pessoas estão com patrimônio ali, sabe que está sofrendo alguma execução e quer se livrar daquilo, para aquele bem não e pagar aquela despesa, aquela dívida. Sim. E o terceiro adquirente de boa-fé, infelizmente, é muito lesado com isso. Então, para evitar isso, a gente tem que fiscalizar também a vida aí dos vendedores, para saber se está tudo ok. Partindo desse pressuposto, aí, por exemplo, se é um imóvel para a Camila, eu quero um imóvel para investir mesmo, vou comprar e vou revender depois. Tô comprando um preço muito bom e vou revender. Aí você tem que olhar ali a viabilidade, né? A localização, se é boa, se não é, o estado físico do imóvel, né? Se já é um imóvel pronto, ou como que ele vai ficar na planta, como é que é a região. Então, assim, depende muito os critérios para qual tipo, né, qual que é a finalidade daquela compra. Entendeu? Mas os principais pontos que devem sempre ser observados é a questão do estado do imóvel, né? A documentação e a vida de quem está te vendendo, para você evitar problemas futuros. De acordo com a matrícula lá atrás, da primeira matrícula. Lá atrás, a primeira É matrícula. a que te garante. É a que te garante. Então, sempre fiscalizar a matrícula. Primeiro passo. Ah, Camila, é só isso? Não. Quem dera, se fosse só isso, aí seria ótimo. Então, assim, é fiscalizar mesmo. A gente tem que tirar várias certidões. Quando a compra e venda é entre um particular que está te vendendo, pessoa física, você tira diversas certidões das pessoas. Entra nos tribunais para ver se a pessoa tem processo em andamento, que fase que está. Porque isso tudo é o que vai te resguardar uma compra segura, né? Com quem você está lidando. Né? Exato. E quando você compra um imóvel, o seu investimento ele não é pequeno, né? Você está investindo ali num bem. Geralmente é uma despesa alta que você está... Às vezes a vida inteira pactuou ali para comprar aquele bem. Aí você vai lá e compra. Daí 2, 3 anos, 10, 20, você perde aquele imóvel. Então, assim, é uma compra e venda que... Toda compra e venda tem que ser muito bem pensada, muito bem pesquisada, para a gente evitar problema. Você não está comprando uma roupa, né? Não, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? É um projeto de vida que a gente faz. Até mesmo um carro, porque até um carro é mais fácil de comprar. Sim. Entendeu? É um bem, é um imóvel, o seu investimento está sendo alto. Então, assim, tem que ter esses cuidados aí na compra e venda para evitar problemas. No caso de leilão, essas regras mudam? Esses critérios de atenção mudam? Muda em partes, porque o que acontece? Quando a gente fala de uma compra em leilão, de um imóvel em leilão, ela pode ser muito interessante. Até mesmo para quem compra para investir. Né? A gente vê muito aí, você vê imóveis vendidos em leilão que, assim, o preço surreal. Então, para você investir naquilo, vale muito a pena. Só que a compra do imóvel em leilão, ela demanda muito mais atenção do que uma compra normal, entre particulares, com a construtora. O que a gente deve observar quando a gente fala de compra de um imóvel em leilão? É o edital. Tudo relacionado àquele imóvel está previsto no edital, tudo. Se o imóvel está ocupado, se ele está com débito de condomínio, de IPTU, qual que é o estado do imóvel, o estado físico do imóvel, como ele está, a forma de pagamento daquele, né, como que vai ser o pagamento daquele valor que está sendo ofertado, daquele bem. Então, assim, além disso tudo que a gente falou, da documentação, de fiscalizar, os proprietários, em tese, não vai precisar, porque o imóvel já está ali a leilão, então não vai precisar dessa parte e vai estar descrito ali no edital o que você precisa saber. Mas é bom fiscalizar a matrícula. Se você puder ir no imóvel, se ele estiver vazio, tenta visitar. Né? Se ele estiver ocupado, você já tem que pensar que você vai comprar um imóvel ocupado. Então, Camila, eu vou comprar um imóvel ocupado. E aí? Você vai ter que mover uma ação para você ser emitido na posse daquele imóvel. Então, ou seja, não são ações rápidas, são ações que demoram. Eu posso visitar o imóvel antes do leilão? Se ele estiver vazio, pode.
né? Se Aí tiver você ocupado, combina não, com né? o leiloeiro, vê lá. Porque se ele estiver ocupado, vai ser muito difícil você visitar aquele imóvel. Mas mesmo assim, passa na porta, vê onde que é, sabe? Vê onde que o imóvel está localizado. Não compra. A estrutura externa. É, assim, o que dá para você ver a olho nu, não deixa de ver. Porque depois que compra, acabou. Então, assim, tem que ter todos os cuidados de uma compra e venda normal e um pouco mais de atenção. O edital, você tem que praticamente saber ele de cor. Quando você está comprando um imóvel em leilão. Não deixa de ler o edital. Porque Certo. tá tudo previsto ali. Maravilha. Agora uma questão tensa. Tensa. Imóveis que foram adquiridos de forma de uso capião. Tá. Né? As garantias também protegem o proprietário e como acionar? Tá. O uso capião a gente sabe que é quando a pessoa adquire o imóvel porque ela tem uma posse ali daquele bem contínua, duradoura, sem nenhuma interrupção por parte do real proprietário ou do real possuidor, né? Então, assim, quando a gente fala em uso capião, a gente tem várias modalidades hoje aí na justiça. Tem o ordinário, o extraordinário, o familiar até. Então, assim, existe a garantia dentro da uso capião? Pode existir. Vai depender aí do lapso temporal quando a gente está falando da garantia legal. Então, novamente, a gente tem que fazer conta para saber. É mais difícil? É mais difícil, porque para você ali adquirir, né, o imóvel através da uso capião, a sua posse, geralmente, ela já tem que ser uma posse com um decurso de tempo grande, né? Assim, tem uso capião aí que exige 10 anos, tem uso capião que exige 20 anos, entendeu? Tem uso capião que exige menos? Tem uso capião que exige 5, que exige 2 anos, então vai depender da modalidade. Então, assim, é coberto? É coberto, depende do que vai ser encontrado ali, né? Qual o defeito que vai ser encontrado e se a gente consegue até identificar mesmo a questão do prazo aí, né, da construtora, de quando foi entregue, aquela coisa toda. Eu falo que é uma questão tensa, porque quando fala sobre isso, a gente sempre ouve muitos problemas nessa questão, né? Foi por isso que eu falei, essa é uma questão tensa, mas porque existe essa conversa no dia a dia nosso de que quando tem o uso capião é uma coisa mais complicada. Né? É porque, assim, você para entrar com uma ação de uso capião, você já pensa assim, tá na posse daquele imóvel há bastante tempo, né? Às vezes tentou regularizar com o proprietário, aquela coisa toda, não conseguiu, enfim. Então, assim, é mais difícil por causa disso. Você não é um imóvel que você tá comprando, sabe quem construiu, sabe como que foi feito, sabe o projeto, como que era, sabe? Você não tem um passo a passo daquele bem. Então, geralmente, você já tá ali há bastante tempo. Então, assim, por isso que quando a gente fala uso capião, aí parece mais complexo a coisa, Sim, né? Mas pode existir? Pode. Então, vai ter que avaliar mesmo caso a caso, né? Ver a questão aí dos prazos. Tá. Depende muito da situação. Depende da situação. Então, calma aí com a sua tensão. Isso, exatamente. Doutora Camila, para finalizar, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que pretendem comprar o primeiro imóvel no que diz respeito à questão legal? Olha, se eu puder dar uma dica assim, tanto primeiro imóvel como qualquer imóvel, não comprar sem um assessoramento jurídico. Contrata um advogado, especialista, né? É um investimento que você vai falar assim, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a documentação que eu tenho que tirar. Mas não hesite em procurar um advogado, porque é muito necessário e ele vai te ajudar, ele consegue ver o que você não vê, né? Porque na prática a gente vê, por exemplo, você faz uma pesquisa no nome daquela pessoa, você vê uma pendência que às vezes não tem uma ação. Mas dependendo da pendência, dependendo do que a gente já consegue ter uma noção assim, olha, eu não arriscaria isso. Né? Camila, então se a pessoa tiver uma pendência, eu não posso comprar imóvel? Não, claro que não. A gente, inclusive, libera compra e venda de pessoas que têm pendência no nome, mas a gente ajusta e amarra todo o contrato para não ter nenhum problema. Já pensando se aquela pendência que a gente descobriu antes vai surtir efeito, se surtir, né, o que o comprador ali vai ter para poder assegurar aquele contrato. Então, assim, a gente tenta amarrar um contrato. Então, a primeira dica que eu dou é não fazer uma compra e venda sem um assessoramento jurídico. E a segunda é não pegar um modelo de contrato do Google. Porque tem gente que pega modelo de contrato do Google. Tem, mas tem demais. Imóvel. E aí, o que acontece? Ao invés de procurar a gente antes, para poder assessorar antes do problema, procura a gente depois. E aí, o problema é muito maior. Sim. Entendeu? Então, é melhor contratar o advogado antes do que contratar depois, concorda? Concordo, plenamente. Então, assim, é o básico do básico. O problema, a diminuição do problema é
gigante. Exato. Então, assim, o que a pessoa tem que pensar? Olha, eu prefiro ter um gasto agora maior, né? Assim, eu tô comprando, já tô tendo gasto, mas eu vou ter que ter um gasto além com um advogado só para me assessorar? Sim, porque pensa, você tem um gasto depois, que você já investiu no imóvel, você acha que os honorários vão ser maior ou menor? Menor. Maior. Maior, claro, porque aí você já tem um problema, né? Aí tem que ver qual que é a real situação do problema, como que ele tá. A gente tem que encontrar uma solução. Então, assim, isso acontece muito, a gente fala e as pessoas têm uma expressão igual você teve. Isso acontece, mas demais, mas é muito. As pessoas acham que contrato de compra e venda é uma receita de bolo. Vou pegar um bolo aqui na internet, uma receita de bolo, vou fazer ela. Ah, vou jogar contrato de compra e venda, tal. Aí pega lá. Doutor Google, né? Tô com uma dor no olho. Aí vou no doutor Google. Aí você já vê todas as possibilidades. E aí, quando a gente que já tem essa experiência bate o olho no contrato e fala assim, esse é do Google. Porque os termos são assim, prontos. A pessoa não modifica nada. Entendi. E aí isso gera muito prejuízo. Então, o conselho que eu dou é você tá investindo, né? Tenha segurança naquilo. Né? Contrate, não tenha medo. Ah, mas o advogado é muito caro. Gente, vai te livrar de uma dor de cabeça enorme. E não faça um contrato, ainda que seja assim um advogado só para revisar o seu contrato de compra e venda, você já está assim meio caminho andado. Porque um contrato, ele faz lei entre as partes, o que você pactuou ali com aquela pessoa, ou o que você deixou de colocar lá na frente depois pra gente excluir, falar que é uma cláusula abusiva, ou falar que faltou aquilo, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. E hoje em dia, lidar com a nossa justiça, né? Lidar com o judiciário, tá muito difícil. Então, se a gente puder evitar o problema para não ter que levar para o judiciário e resolver tudo de forma extrajudicial, a gente tem que tentar fazer isso, porque a dor de cabeça, ela é muito menor. Evitar a enxaqueca. A enxaqueca. Evitar a enxaqueca, que vai evitar mesmo. E assim, entra ano, sai ano, eu já tô aí caminhando para 10 anos de advocacia. Não muda. Os problemas são os mesmos. Quando chegam até nós, o problema já assim, já transbordou. Né? O copo já está ali transbordando. E aí a gente fala, gente, tem um contato. Por que não contratou a gente antes? Muda, Brasil! Muda! Muda! Então, assim, é a dica que eu dou. Contratar uma assessoria especializada para você ter segurança naquela compra e ter cuidado com o contrato. Ah, não entendo, norma, direito, a pessoa fala bonito demais, a gente fala assim, né? Uma linguagem muito difícil. Então, contrata um advogado, pelo menos para revisar o seu contrato. Que isso vai te ajudar muito lá na frente. Tá certo. Tá bom? Doutora Camila, eu quero agradecer demais a sua presença hoje no nosso programa. Ficamos muito felizes de receber todas essas orientações. Muito obrigado. E eu que agradeço, foi um prazer participar. A próxima, estamos aí. Só chamar que a gente vem com todo prazer. E a vocês, nossos espectadores, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui no De Portas Abertas. Logo, logo voltamos cheio de novidades para vocês, com novas dicas para quem quer comprar, investir ou vender um imóvel novo. Isso. Valeu, gente. Sigam nossas redes sociais, assinem o sininho para que vocês recebam todas as vezes os nossos novos vídeos. Um abraço de Portas Abertas. Até mais.